decidido que eu não iria escrever mais nada, né? Não iria falar mais sobre a situação do Rio de Janeiro. Mas, dada a massiva campanha de desinformação de mentiras promovida pela militante redação sobre isso, creio que vale a pena a gente reforçar aí a mensagem, né? Defender os nossos valores e, em primeiro lugar, defender a verdade. É por isso que eu gostaria de compartilhar com você uma nova reflexão que eu fiz sobre o tema, né? 8 de janeiro e a República Democrática do Brasil. Democracia talvez seja o termo mais abusado da história política. Desde que os gregos inventaram a ideia de um governo de representantes eleitos pelos cidadãos, a democracia ganhou uma aura de legitimidade inquestionável. Todo mundo quer se apresentar como democrata, incluindo aí os piores ditadores. Por isso que a ditadura comunista que os soviéticos instalaram na Alemanha foi batizada de República Democrática Alemã, né? Lá depois da Segunda Guerra Mundial, em que a Alemanha foi dividida em dois países, um sob a esfera soviética, basicamente uma ditadura, e o país livre, né? A Alemanha Ocidental. Então, eles não tiveram dúvida em chamar de República Democrática Alemã, assim como a brutal ditadura comunista da Coreia do Norte recebe o nome oficial de República Popular Democrática da Coreia do Norte. Os comunistas são profundos conhecedores da manipulação do povo através da imposição de narrativas falsas. As palavras têm peso, e o truque barato segue em uso nos dias de hoje, como mostra muito bem a imprensa brasileira, que segue empurrando goela abaixo do público a cantilena sobre a defesa da democracia, ao se referir, né, no estado de coisas que nós observamos hoje no país. Sem entrar em debates filosóficos mais profundos, vamos definir democracia como um regime de organização política marcada pelo respeito, melhor colocando, né, aos direitos individuais, definidos por leis que são votadas por representantes do povo, respeitando crenças e tradições desenvolvidas pela maioria das pessoas ao longo do tempo. Numa democracia, tais leis são aplicadas igualmente, sendo que os representantes do povo são eleitos de tempo em tempos em eleições livres e justas. Há um julgamento, né, das urnas em relação às autoridades. Quem não cumpre o que fala, quem não é, né, aceitável, quem tem um comportamento questionável acaba sendo expurgado pelas urnas. Mais importante, os eleitos devem agir pelo bem de todos e não movidos em primeiro lugar pelos seus interesses pessoais, o que faz lembrar um dos graves problemas brasileiros, né, o patrimonialismo. Lembrando que as autoridades devem sempre, e em primeiro lugar, respeitar as leis vigentes. Uma sociedade que consiga manter um arranjo desses conseguirá alcançar um maior nível de paz social e de prosperidade. Fazendo uma análise honesta da história recente brasileira, é possível afirmar que vigorava uma democracia no país? Levando em consideração que não há democracia perfeita, tampouco ditadura absoluta, podemos afirmar que havia, na melhor das hipóteses, até bem recentemente, uma democracia falha. Desde a Constituição de 88, foi estabelecida na teoria direitos políticos mais amplos para os cidadãos, além da garantia da liberdade de expressão, entre outras prerrogativas fundamentais, em linha com outras democracias ocidentais, apesar das várias críticas que podemos e devemos fazer à carta. Na prática, o país continuou sendo comandado por uma oligarquia política corrupta, profundamente corrupta, em que o poder muitas vezes é passado de pai para filho, né, por gerações. Pior, houve a criação de um teatro das tesouras, em que havia um simulacro de disputa política entre direita e esquerda, encenado por dois partidos de esquerda, o PT, representando o esquerdismo mais radical, e o PSDB, como representante do socialismo democrático. Não havia espaço para a representação do conservadorismo, né, apesar dele ser aí a postura adotada, talvez até pela maior parte da população brasileira. Mesmo assim, havia ampla liberdade de expressão, apesar da imprensa estar cada vez mais dominada pela esquerda. O surgimento e popularização das redes sociais mudou o jogo, permitindo que influenciadores conservadores pudessem furar a hegemonia gramsciana da esquerda na chamada imprensa profissional, que cada vez mais passou a atuar com mera militância política desse campo ideológico. A maior crise econômica da história brasileira, gestada pelos governos petistas, que explodiu a partir da metade do primeiro mandato de Dilma, oferecia uma oportunidade para expor o nível de corrupção moral e financeira do regime. A mentalidade petista totalitária já havia ficado exposta no escândalo do mensalão, com a compra de parlamentares para votar com o partido, e com a defesa de uma agenda concentradora de poder. O PT sempre foi um partido revolucionário, se aliando às piores ditaduras, como a cubana, e ajudando a consolidar outras, como a venezuelana e a ditadura lá na Nicarágua mais recentemente. O fato do PT não ter instalado nesse tipo de regime no Brasil se deve mais à inexistência das condições objetivas para tal, usando a linguagem que os comunistas gostam, uma falta de controle sobre as Forças Armadas, do que a inexistência desse objetivo. Além disso, o PT foi absorvido pela velha oligarquia corrupta de Brasília, uma relação simbiótica que acabou diminuindo o seu apetite revolucionário. Mas agora, com a forte crise econômica, né, a partir da metade do primeiro mandato de Dilma, havia as condições para passar o país a limpo, e a imprensa oficial já não teria como conter as denúncias turbinadas pelas redes sociais, além da própria indignação popular. A Lava Jato escancarou as podres vísceras da República. Quase todo mundo estava na lista do Odebrecht, e o PT chegou a usar os esquemas para financiar as ditaduras cubana e venezuelana. Foi a primeira vez na história que a oligarquia podre temeu perder o poder de fato. Para aplacar a fúria popular, foi oferecida a cabeça de Dilma. O plano era utilizar o velho teatro das tesouras para eleger algum tucano, e com o tempo, salvar a oligarquia podre. Surgiu então Jair Bolsonaro, um deputado baixo da Câmara que não participou dos esquemas de corrupção, e que não tinha vergonha de defender posições conservadoras, como o combate aos criminosos e a oposição à ideologia de gênero, além de posições mais liberais da economia, apesar desse último ponto ter aparecido mais tarde na sua trajetória. Mesmo contando com completa oposição da imprensa em geral, da maior parte da classe política, do velho empresariado que do Estado, da academia, da classe artística, ou seja, de praticamente todo o Estado nacional, ele se elegeu com base na campanha feita pela internet, através da manifestação popular de fato. O que parecia um verdadeiro pesadelo do establishment, a eleição do Bolsonaro, virou uma oportunidade. A eleição de um candidato do sistema aplacou a ira popular. E Bolsonaro ficou um discurso do combate ao socialismo, um discurso bem subjetivo, sem ter adotado medidas práticas para continuar o desmonte da oligarquia corrupta. Utilizando o aparelhamento das instituições, mais notadamente da imprensa e da cúpula do judiciário, que não puderam agir nos anos anteriores diante da fúria popular, houve um engessamento do governo Bolsonaro e a criação dos instrumentos de repressão, mais notadamente o chamado império das fake news. Uma nova narrativa foi criada. Não houve, até ali, o desbaratamento do maior esquema de corrupção da história, com o fim de acabar com a democracia e centralizar o poder, como afirmou o ministro do Supremo. Abre aspas, o PT tem dinheiro para disputar a eleição até 2038 e deixaria alguns carmingás para os demais partidos. Isso ele falou, né, ao longo da Lava Jato. Fecha aspas. Não foi nada disso.
Foi tudo um plano maligno para criminalizar injustamente o Lula e o PT, em nome de um projeto de poder retrógrado, que perseguiria negros e gays, impondo uma ditadura de direita no Brasil. Conservadores teriam tomado as redes sociais para espalhar fake news sobre as autoridades, como aquela sobre o ministro que seria amigo do amigo do meu pai, nas comunicações da Odebrecht, apesar de ser parte de um depoimento oficial ao Ministério Público. Eles teriam criminalizado a política. O inquérito das fake news foi primordial para não apenas calar as principais vozes da direita, mas para controlar o resto da população através do medo de ser o próximo alvo. Foi um ataque preventivo para o próximo ato, anular os processos contra Lula e contra todos os outros participantes dos esquemas de corrupção. Quem criticasse as decisões poderia ser censurado e preso. No meio tempo, um cisne negro facilitou a trama do establishment, uma crise sanitária de escala global que produziu milhões de mortes. No Brasil, a imprensa trabalhou 24 horas do dia para colocar no colo do presidente a tragédia, que por sua vez ajudou nesse trabalho de propaganda, ao adotar, ele mesmo, uma comunicação errada, para dizer o mínimo. O golpe final veio com a liberação dos condenados para concorrer a um processo eleitoral em que os árbitros do jogo não esconderam quem eles queriam que vencesse. Foi um festival de censura contra um lado e liberdade quase absoluta para o outro mentir e manipular o debate. Derrotamos o bolsonarismo, afirmou o atual presidente da Corte Constitucional, semanas depois de ter respondido a um manifestante conservador nas ruas de Nova York. Perdeu, mané. Um pouco depois, o próprio descondenado, alçado à presidência, explicou: o conceito de democracia é relativo. A oligarquia comemorava. A vitória havia sido completa. Mas o número significativo de brasileiros não se conformava e protestava, buscando, de alguma forma, impedir a consumação do desastre, sem perceber que o apelo aos militares como poder moderador apenas facilitaria o trabalho dos seus adversários. E assim foi. Depois que o descondenado já estava empossado, milhares de pessoas foram para Brasília protestar. Uma minoria disposta a invasões e até vandalismo, claramente sem qualquer capacidade de dar um golpe, visto que nem mesmo armados estavam. Alguém já viu na história do mundo algum golpe sem armas, sem aviões, sem tanques? A facilidade com que entraram nos prédios públicos suscita dúvidas. A narrativa do establishment é que tais manifestantes queriam provocar uma GLO, que então daria oportunidade dos militares darem um golpe. Ora, isso não faz sentido algum. Se houvesse apoio para um golpe, não seria necessário uma GLO, e a ação seria feita antes da posse, em primeiro lugar, e não depois da posse. Creio que nunca saberemos qual foi o nível de inação do governo federal. Tivemos a CPI chapa branca, tivemos a imprensa deixando de investigar. Mas algo é inegável. Os atos favoreceram a narrativa do governo, ajudando a legitimar a montanha de arbitrariedades cometidas contra os conservadores nos últimos anos. Os próprios manifestantes foram alvo de um procedimento eivado de ilegalidades. Em primeiro lugar, eles foram submetidos ao julgamento do Supremo, sendo que eles não têm foro privilegiado. Segundo a Mira Leitão, da Globo News, que até comemorou o fato, a própria presidente do Supremo, Rosa Weber, teria apontado o ministro Moraes para presidir o inquérito. Outra anomalia, já que deveria haver um sorteio. Centenas de pessoas foram presas em frente ao QG do Exército sem que tenham participado de invasões e quebra-quebras. Segundo a própria PGR, dos quase 2.000 presos, inicialmente submetidos ali a condições desumanas naquele ginásio, apenas 230 estão sendo acusados de participação direta nas invasões. Muitas pessoas que protestavam disseram que entraram nos prédios públicos para se proteger das bombas de efeito moral lançadas de helicópteros pela polícia. Os advogados dos réus relatam diversas dificuldades para exercer o direito de defesa, com difícil acesso ao juiz, ao próprio processo, e sem nem mesmo a possibilidade de fazer a defesa oral, e sem ter a oportunidade de recorrer a outra instância. O Supremo já é a última instância do Judiciário. Os julgamentos aconteceram a toque de caixa, em que as vítimas julgaram os réus. Ora, os ministros se apresentam como vítimas dos ataques, com o ministro Moraes chegando ao ponto de afirmar que haveria um plano para prendê-lo e até executá-lo. Em que sistema jurídico do mundo uma vítima pode julgar os seus supostos algozes? Enquanto milhares de processos contra autoridades corruptas dormem nas gavetas do Supremo há anos, pessoas comuns, sem antecedentes criminais, estão sendo submetidas a julgamentos expressos e apenas duríssimas. Mais de 17 anos de prisão, uma pena maior até do que a oferecida a homicidas. Um dos presos já morreu na cadeia, tinha problemas de saúde e esperava a avaliação de um pedido de soltura feito pela própria PGR, que não chegou nem mesmo a ser avaliado por Moraes. Alguns outros presos já tentaram tirar a própria vida. Por outro lado, praticamente todos os corruptos pegos pela Lava Jato tiveram suas condenações anuladas. Alguns estão de volta ao poder. A JBS, uma empresa confessadamente corruptora, teve até mesmo suas multas anuladas. Vejam que beleza. Outras construtoras devem ser agraciadas com a mesma medida. Elas já nem mais estão pagando as parcelas dessas multas.
Esse estado de coisas é comemorado pela militante redação, nadando em verbas públicas. É tudo comemorado como se fosse a volta da democracia. Artistas também comemoram o retorno de bilhões de reais em verbas. Bandidos em geral estão em festa com a volta ao poder executivo de uma ideologia que os trata como vítimas da sociedade. Um deles acabou de explodir a cabeça de um PM lá em Minas. Antes, pelo menos tínhamos a liberdade de protestar contra a roubalheira e outros crimes. Agora nem isso. Há um risco real de ser censurado e perseguido. Sou obrigado a concordar com o descondenado que ocupa a presidência. A democracia é um conceito relativo, e para a esquerda significa um alinhamento ao seu projeto socialista. Já para a oligarquia corrupta, a velha oligarquia corrupta de sempre, ataque à democracia significa questionar o seu poder e condenar os seus crimes. Viva a República Democrática do Brasil!